Nos últimos tempos, o governo angolano, conforme os decretos publicados, na tentativa de organizar, ele então tem levado a cabo uma campanha que é denominada como Operação Resgate, de impedir o funcionamento daquelas igrejas que não estão legalmente registradas, que não estão publicados em Diário da República. Fruto disso, nós temos em algumas províncias nossas a nossa igreja fechada. Quando passa uma guerra, a guerra deixa consequências. Estradas destruídas, pontes destruídas, e há áreas do nosso país que não chegam carros, porque não tem ponte, não tem estrada. A situação é esta. Agora, há pessoas que saíram das aldeias, estão vivendo na cidade, não tem lugar para fazer nenhuma lavra, para semear pelo menos uma hortaliça. Então, a dificuldade é essa aí. Quer dizer, na medida que a situação vai se normalizando, algumas pessoas vão saindo das cidades para recuperar as terras que deixaram há bastante tempo, porque Angola, majoritariamente, é camponesa, pescadores, e estando na cidade. Onde fazer a agricultura? Onde fazer a pesca? Isso que significa que a situação, enquanto ainda, exige esforço, muito trabalho. Então, nós nascemos pela Igreja Presbiteriana do Brasil. E uma igreja que tem a sua fé alicerçada dentro das Sagradas Escrituras. Não prega fora da Bíblia. Então, isto é prova. Então, sendo reconhecida, então, nós teremos uma igreja forte no futuro. A regularização ela é muito importante, porque a igreja não pode ficar aqui sem estar de bem com o governo. Nós precisamos mesmo do apoio aqui, mesmo porque, como eu falei, existe um povo sedento pela palavra. E essa questão da legalização, ela influencia também o nosso seminário, no sentido de o próprio seminário ter o seu funcionamento também condicionado à legalização. Uma vez o seminário ser parte da igreja, estar intrinsecamente ligado, se por alguma razão as autoridades venham a ordenar com que a igreja feche, então o seminário também automaticamente ficará fechado. Nosso maior desejo é nós podermos estender essa formação para todas as nossas províncias e termos o privilégio de nós formarmos pessoas em todas as províncias do nosso país. E nós podemos capacitar homens e mulheres para servir a Deus nos lugares mais longe do nosso país, onde nós temos dificuldade de chegar. E nós temos orado para que Deus nos ajude. Olá, irmãos da Igreja Presbiteriana de Itapevi, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Pastor Djavan, demais irmãos, quero aqui, direto do Lago Uruapiara, agradecer a vocês pelas orações, pelo apoio, que nos dão o privilégio de servir a Deus nesse lugar. Deixe-me falar um pouquinho sobre aqui. Nós estamos no Lago Uruapiara, que são cerca de 18 horas de viagem do município de Humaitá, sul do Amazonas, e nós estamos inseridos entre 11 comunidades. Comunidade que vocês podem observar aqui, ela é pequena, um pouco dispersa, com algumas casas ao longe, né? Mas nós estamos inseridos aqui entre essas famílias e entre outras comunidades, na qual pretendemos ser uma referência da pregação da Palavra de Deus, do estudo sistemático das Escrituras, bem como do testemunho cristão
entre essas pessoas que moram aqui. Não só na questão religiosa, mas também na prática social, na assistência a essas famílias carentes que também residem por aqui. Nós, graças a Deus, temos esse espaço que vocês podem observar aqui, a casa missionária ali, o templo logo aqui atrás, e aqui ao lado a sala das crianças, com um parque que precisa de algumas manutenções, mas que é uma opção para as crianças também aqui. Os desafios são grandes, a vontade é enorme de poder contribuir com a propagação do Evangelho nesse lugar, e por isso carecemos das orações dos irmãos e do apoio. Deus abençoe vocês e que o Senhor multiplique as bênçãos dele sobre a vida de vocês, assim como tem feito sobre a nossa aqui. Deus abençoe, viu? Um abraço. Graça e paz, irmãos. Eu quero agradecer desde já ao conselho da igreja, ao pastor Djavan, que nos concede essa oportunidade de falar a palavra de Deus essa noite. É um privilégio, uma honra e uma grande responsabilidade também. Mas eu me sinto grato por esta oportunidade. Irmãos, abram as suas Bíblias no livro de Hebreus, no capítulo 12. Hebreus capítulo 12, nós vamos ler o versículo de número 1 e 2. Hebreus 12, versículo 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor: Portanto, nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia, e está assentado à destra do trono de Deus. Oremos. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, Deus. Muito obrigado por este culto, pelos louvores que entoamos. Deus, agora nós se rendemos à Tua voz, Senhor. Queremos ouvir o Senhor falar aos nossos corações. Para isso, ó Deus, precisamos da capacitação do Seu Espírito. Capacita primeiramente a mim, Senhor, para que eu possa transmitir a Tua palavra, e também a Sua igreja, Senhor, para que possa compreendê-la. E que o Seu nome seja glorificado, no nome santo de Jesus. Amém. Irmãos, o autor de Hebreus, que é desconhecido, ele no seu capítulo de número 12, ele começa falando que tem uma grande nuvem de testemunha a nos rodear, né? E que no versículo de número 2, nós temos que olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé. A nuvem de testemunha aqui, diferente de algumas pessoas que afirmam que são as pessoas do mundo que nos observam, fazendo a exegese correta do texto, nós vamos perceber que essa nuvem de testemunho, o autor de Hebreus está falando no capítulo 11, que ali ele dá uma galeria dos heróis da fé. Então, testemunha, a palavra original de testemunha é mártir. Então, ele está dizendo que nós temos exemplos de fidelidade, de mártir, de homens que viveram uma vida de fé e fidelidade. Baseado nessas testemunhas, nós temos que nos desembaraçar de todo o peso, de todo o pecado que tenazmente nos assedia, e correr com a perseverança da carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Dessa galeria de homens que nós temos como exemplo, o principal deles é Jesus. Então ele diz que nós temos que olhar para o autor e consumador da nossa fé, que em troca da alegria que estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia. Ignomia aqui é vergonha, o pobre, né? Então Jesus, ele não fazendo caso da vergonha, ou não se importando com a vergonha que haveria de ser passado por ele na cruz, porque ele sabia que uma alegria muito maior estava proposta a ele. Meu objetivo aqui nessa noite, irmãos, é falar justamente dessa vergonha que Jesus passou,
dessa vergonha que Jesus desprezou, dessa vergonha que Jesus não se importou em passar, com o objetivo de alcançar uma alegria que estava proposta a ele pelo Pai, que essa alegria era assentar à destra do trono de Deus. Então Jesus, ele suporta toda essa vergonha, não se importa de, sendo filho de Deus, passar por toda essa vergonha, sabendo ele que ele teria a alegria de se assentar novamente ao lado do Pai. E o meu objetivo é falar dessa vergonha. Só que para falar dessa vergonha, nós temos que recorrer aos evangelhos. Os 4 evangelistas, eles trataram dessa vergonha que Jesus passou. Eles falaram, contaram a vida de Jesus, a condenação de Jesus, a morte e a ressurreição de Jesus. Dos 4 evangelhos, eu vou recorrer a João para nós meditarmos sobre essa vergonha. E por que João? Porque o evangelista João, ele é aquele que trata de uma forma diferente, ele escreve diferente, falando sobre a vida, o ministério, a morte e a ressurreição de Jesus. E ele faz isso porque João, ele tinha um objetivo a ser alcançado, ele tinha um alvo a ser alcançado. E aí, para a gente entender o porquê que João ele escreve de uma forma diferente dos outros evangelistas, nós temos que recorrer à história. No período que João escreve o seu livro, a igreja estava sendo composta por muito mais povos gentios, os gregos, do que os próprios judeus. Então, o que eles tinham de material em suas mãos para ler ou para saber sobre Jesus havia sido escrito por Mateus, por exemplo. Só que imagine você, um grego, um gentil, pegando o livro de Mateus para ler, sendo ele um gentil. Lá no livro de Mateus, por exemplo, você vai ver que ele começa o seu livro falando das genealogias. Mateus, ele foca muito nas cerimônias, nas questões judaicas, porque isso tinha importância para os judeus. Então, o alvo de Mateus era alcançar os judeus, por isso que ele foca tanto na genealogia. Ele fala, por exemplo, que Jesus ele é descendente de Davi, e aí ele traz a linhagem de Jesus desde Davi. E aí imagine você, um grego, pegando o livro para ler e falando da genealogia, Davi, cerimônias, eles não iriam entender nada. Se para o judeu tinha muita importância isso, para os gentios não tinha importância nenhuma. Então João, ele escreve a sua carta, o seu livro, com o objetivo de alcançar esse povo. E aí, falando de missões, nós já temos aqui talvez a primeira lição. Essa comunicação que houve aqui por parte da junta missionária, trazendo as notícias do campo missionário, isso é muito importante, porque o objetivo do João era se fazer entendido aquele povo, era se comunicar com aquele povo. E aí João, ele não muda a verdade de Deus, mas ele escreve de uma forma que ele fosse entendido. Nós tivemos no Brasil, há muitos anos atrás, por exemplo, a visita do Billy Graham. E Billy Graham, em uma das suas visitas, ele pregou no estádio do Maracanã, em pleno Rio de Janeiro, e o tema da sua mensagem foi o Carnaval da Morte. Imagine você pregar no Brasil, em pleno Maracanã, no Rio de Janeiro, e o tema da mensagem era o Carnaval da Morte. Ele se utilizou da festa mais popular que existe no país, no Brasil, para se fazer entendido. Ele utilizou o texto em que Belsazar, ele faz uma festa, uma espécie de carnaval, e no meio da festa, Deus ele escreve com o dedo na parede, decretando um juízo de morte para ele. Então, imagine você, ele utiliza a maior festa celebrada pelo povo brasileiro, e isso tem um impacto com certeza muito grande naqueles que ouviram aquela mensagem. Então, João ele tinha esse objetivo. Então, para falar da vergonha que Jesus passou na cruz, eu quero recorrer ao livro de João. E aí nós vamos falar ali a partir do capítulo de número 18. Nós não vamos ler, mas se você quiser, à medida que eu for expondo aqui, você quiser acompanhar na sua Bíblia, fique à vontade. Outra característica também que havia no livro de João é que ele tratou muito da humanidade de Cristo. Talvez, ou com certeza, melhor dizendo, ele foi o que mais tratou da humanidade de Cristo, também foi o que mais tratou da sua divindade. E ali, a partir do capítulo de número 18, João ele começa a descrever o julgamento de Jesus, e até o capítulo de número 19 a crucificação, a condenação e a crucificação de Jesus.
E aí eu queria tratar com os irmãos, dentro desse capítulo 18, 19 de João, olhando para Hebreus, nessa vergonha que Jesus suportou, objetivando a glória futura, 3 coisas. Primeiro, a vergonha no momento da prisão. Segundo, a vergonha no momento do julgamento. E em terceiro, a vergonha no momento da crucificação. Lá em João 18, para nós entendermos o contexto ali, o que acontecia, Jesus ele estava orando no Getsêmani, num jardim fechado. Dizem os historiadores que não era qualquer pessoa que poderia entrar no Getsêmani, porque Jerusalém, pela sua geografia, não tinha muitos lugares para você cultivar oliveiras, árvores daquele tipo. Então, os jardins geralmente ficavam nas montanhas, nas partes mais altas, só que não era todos que tinham dinheiro para ter um jardim particular. Então, o Getsêmani era uma espécie de jardim particular. Então, Jesus provavelmente, com a sua influência, conhecia alguém que tinha um jardim particular e cedeu aquele jardim, ou cedia aquele jardim constantemente para Jesus irem com seus discípulos até lá para fazer os seus momentos de meditação e oração. Por isso que fica fácil entender o porquê que Judas sabia a hora exata, o momento exato que ele estaria lá orando, para que os soldados e os sacerdotes poderiam prender a Jesus, porque era costume de Jesus ir até aquele lugar, mas porém aquele lugar não era um lugar público. Aquele lugar, para ser acessado, você precisaria de uma autorização. Então, por isso que foi fácil para que Judas determinasse o momento que Jesus estaria ali. A força excessiva também que foi utilizada para prender Jesus naquele momento é de se estranhar. Vai dizer ali, João vai relatar que foi utilizado ali pelos judeus uma companhia de soldados. Era de costume, as autoridades judaicas, o sacerdote, o sumo sacerdote, eles tinham uma polícia particular do templo. Então eles tinham uma espécie de segurança particular. E naquele momento, além da segurança particular daqueles sacerdotes, tinha uma corte romana. A corte romana, irmão, só para vocês terem ideia, ela varia entre 200 a 1.000 soldados. Há uma coisa aqui que nós temos que pensar. Se os judeus não entendiam que Jesus era o Messias, não acreditavam que os milagres que Jesus fazia era da parte de Deus, que Jesus era o Filho de Deus, era apenas um homem, então por que se utilizar de tanta força, de 200 a 1.000 homens para prender um simples carpinteiro desarmado? Na verdade, eles sabiam que Jesus não era qualquer pessoa, que tinha algo de diferente em Jesus. Outra coisa também, outra curiosidade que nos chama a atenção, que naquela época da Páscoa, a época que Jesus estava orando no Getsêmani, era uma época de lua cheia. E lá naquela região da Palestina, quando é lua cheia, os jardins ficam todos iluminados. Então você não precisaria de tochas e velas para adentrar o jardim e achar Jesus. Mas aí João ele vai relatar que aqueles homens estavam com paus e estavam com tochas em suas mãos em busca de Jesus. Só que eles não precisavam disso para achar Jesus. E aí nós vamos entender que provavelmente esses homens eles pegam essas tochas porque eles pensavam que Jesus estaria escondido. Que eles chegariam até lá e haveria alguma espécie de tentativa de fuga de Jesus e seus discípulos. Então eles provavelmente acharam, não, vamos levar a tocha, porque se ele tentar se esconder, nós teremos como achá-lo. Só que aí olha que coisa maravilhosa, quando eles chegam até lá, Jesus ele se apresenta, quem que vocês estão procurando? A quem vocês procuram? A Jesus o Nazareno. Aí ele diz, sou eu. E nesse momento eles vão para trás e caem por terra. Então eles esperavam achar um Jesus temoroso, um Jesus com medo, um Jesus escondido talvez em algum arbusto ou alguma caverna, mas quando eles chegam lá, Jesus se apresenta. Quem vocês estão procurando? A Jesus Nazareno ele diz, eu sou eu, podem me levar. E aí então já há uma demonstração do poder de Deus. E outra coisa, irmãos, que João também vai relatar, é que quando Jesus ele é preso, ele é levado primeiro ao sogro do sumo sacerdote, que é Anás. E aí, estudando um pouco, pesquisando um pouco sobre Anás, eu descobri que Anás era um homem muito influente, era um homem muito rico. E 4 dos seus filhos já haviam sido sacerdotes antes dele.
E aí, você estudando sobre Anás, você vai descobrir que ele estava por trás do trono de Jerusalém. Era um homem que comandava tudo relacionado ao templo. E é de se estranhar o porquê que Jesus foi levado então a Anás, que era o sogro do sumo sacerdote, que era Caifás, e não ao próprio Caifás. Por que levaram Jesus a Anás? E aí, então, estudando, você vai entender que houve ali alguns erros no julgamento, no momento em que Jesus se apresenta a Anás. E pesquisando um pouco mais, você vai entender que Anás, ele obteve a sua riqueza, ele era tão influente, tão rico, mas a sua riqueza era obtida das coisas do templo. Não que Anás, aquilo que era ofertado para o templo, Anás ia lá e pegava para si, não. Como que Anás fazia para obter a sua riqueza, junto com a sua família que foi sacerdote? Existia uma espécie de inspeção do sacrifício do templo, da vítima do templo. Então, você comprava a vítima fora do templo, e aí quando você chegava no templo, os sacerdotes inspecionavam aquela vítima, aquele cordeiro, aquele animal que seria sacrificado. Só que quase sempre, todas as vezes, esse animal era rejeitado. E aí você tinha que ir lá e comprar outro. E aí então o que Anás fez? Anás ele foi e montou um lugar que até na época era conhecido como a loja de Anás. Ele tinha os seus próprios animais que ele vendia no templo, e aí esses animais, se você comprava diretamente dele no templo, eles não eram rejeitados pelo sacerdote. Então não é que Anás ele pegava, você ia lá, ofertava as suas ofertas, o seu sacrifício, ele ia lá e metia a mão. Não, ele criou uma espécie de embargo ali, uma espécie de fiscalização, que ele fiscalizava as ofertas, mas as ofertas que eram aprovadas eram somente a que vinham da parte dele. Só para os irmãos terem ideia, pesquisando, uma oferta que era comprada fora do templo custava em torno de 22 dólares e 50. Enquanto que a de Anás, quando você comprava dele, custava 37 reais. Então você comprava a oferta lá fora e ela era rejeitada. E aí se você comprava dele, era mais caro. Então, através disso, ele conseguiu a sua riqueza. E você só entende o porquê ele foi apresentado a Anás quando você recorre às Escrituras e vê quando Jesus entrou no templo derrubando todas as bancas do cambista, das pessoas que estavam fazendo a casa do Senhor de comércio. Por isso que Jesus se irou naquele momento e derrubou todas as bancas, porque Jesus ele sabia, como Deus onisciente, que é aquilo que o sacerdote da época, que era Anás, estava fazendo. Então, quando Jesus é preso, Anás deve ter pensado, falou, então agora é meu momento de se vingar, de participar desse julgamento, porque Jesus me causou um grande prejuízo. E aqui, conforme a gente vai meditando nas coisas que aconteceram, eu quero já destacar a primeira lição. Da mesma forma que Anás, nos dias de Jesus, ele lucrava com as coisas religiosas, usando o nome de Deus, ele obteve riqueza para si. Nós podemos dizer que nos dias de hoje nós temos muitos Anás aí espalhados pelo Brasil afora, pelas igrejas afora. Quantas pessoas que, assim como Anás, não usam as coisas de Deus, as coisas religiosas, para obter riqueza, para se favorecer, para explorar as pessoas através da fé. Usam a necessidade porque o judeu ele não ficava sem participar, sem sacrificar na Páscoa, sem ir lá participar da Páscoa. Todo judeu era obrigado por ele mesmo, pela religião, pela lei, ir lá. Então ele se aproveitava da fé daquelas pessoas, da fidelidade daquelas pessoas, da religião, para enriquecer a custa daquelas pessoas. E aí nós vemos nas igrejas brasileiras aí afora pessoas como Anás, pessoas que usam a boa intenção das pessoas, a fé das pessoas, a inocência muitas vezes das pessoas, para se aproveitar e se enriquecer à custa dessas pessoas. Mas eu posso afirmar, irmãos, que da mesma forma que Anás, essas pessoas sofrerão um juízo de Deus. Aquela ira que Jesus teve no templo e derrubou, expulsou os cambistas da casa de Deus, não vai se comparar ao momento que essas pessoas estarão diante do Cordeiro de Deus. Essas pessoas que usam o nome de Deus para obter riquezas, para se aproveitar das pessoas mais carentes, elas também serão julgadas pelo Senhor. Outra coisa também é que depois Jesus ele sai de Anás, ele vai para Caifás e depois ele chega até Pilatos. E quando você lê lá, quando Jesus está diante de Pilatos, vai dizer que Pilatos ele pega Jesus, ele recolhe um momento Jesus para uma sala para ser
para que Jesus sofresse uma espécie de punição. E ali, aqueles soldados, eles batem em Jesus, eles bofeteiam a Jesus, e eles gritam durante quando eles estão agredindo Jesus, eles zombam dizendo: salve, rei dos judeus, e agridem ao Senhor. Depois, numa certa feita, Pilatos ele volta com Jesus todo machucado, só que agora vestido em um manto de escarlate, com uma coroa de espinhos em sua cabeça, e apresenta Jesus à multidão. Essa tentativa de Pilatos foi uma atitude covarde, porque ele se isentou da responsabilidade de um julgamento e jogou a responsabilidade para a multidão, falando: olha, ele está aqui todo machucado, tem certeza que esse é o rei de vocês? Vocês têm certeza que essa é a pessoa que vocês dizem que é o rei de vocês, machucado desse jeito? E aí João vai dizer que Pilatos se assenta no trono do julgamento. Era do costume, quando o criminoso ia ser julgado, ele sentava, Pilatos, ou o governador da época, sentava no trono do juiz e decretava a sentença. Só que alguns historiadores vão dizer que a palavra que está ali, sentou-se, também significa sentar outro em lugar determinado. E alguns vão defender que não foi Pilatos que sentou naquele lugar. Vai dizer que quando Jesus ele volta sangrando, com a sua face já desfigurada, com a coroa de espinho, com os espinhos encravados em sua face, sangrando, com o manto de púrpura, não foi Pilatos que sentou, mas Pilatos coloca Jesus naquele trono e diz: esse daqui é o rei de vocês? Jesus, imagina então você, Pilatos zombando dos reis, do Senhor dos senhores. Mas aqui eu quero destacar já uma outra lição. Com certeza, as pessoas que fizeram isso com Jesus, um dia se depararão com o Cordeiro de Deus, assentada à destra do Pai. Hebreus vai dizer que Jesus ele desprezou toda essa vergonha, porque ele sabia que tinha uma alegria muito maior. E essa alegria era estar assentada à direita de Deus Pai. Aquilo que Pilatos fez como forma de zombaria ao Rei dos Reis, sentando ele naquele trono, vestindo em forma de zombaria, cravando aquela coroa de espinhos em sua cabeça, nada mais é do que uma grande realidade que vai acontecer, ou já aconteceu na eternidade, em que Cristo estará assentado junto ao Pai e julgará a todos. E aí eu imagino meus irmãos, que cara de espanto não será para essas pessoas, quando ressuscitarão e estarão diante do trono branco e depararão agora com o Cordeiro ressuscitado, glorificado diante deles, para ser julgado todas as nações. Essas mesmas pessoas que zombaram de Jesus terão que enfrentar a ira do Cordeiro novamente. Outra coisa também que acontece, irmãos, é a vergonha da cruz. Nós falamos então da vergonha do julgamento e agora nós vamos falar da vergonha da cruz. No capítulo 19, Jesus ele já havia sido torturado, a sua carne estava toda despedaçada. E agora ele tem que carregar a sua cruz até o lugar da sua morte. Algo interessante para nós observarmos, que pesquisando você descobre algumas coisas muito interessantes. Por exemplo, que quando Pilatos ele determina então que Jesus seria crucificado, ele põe uma placa em cima da cabeça de Jesus, o lugar onde ficaria a cabeça de Jesus na cruz, dizendo: esse é Jesus Nazareno, o rei dos judeus. E aquela frase, Pilatos ele fez a questão de ser escrita nas 3 maiores línguas da época. E essa frase ela estava escrita, por exemplo, em grego. Os gregos eles ensinaram a todo mundo da época a beleza e a forma de pensamento. Roma também lhe ensinou a lei e o governo, e os hebreus ensinou ao mundo a religião e o culto a Deus. Então aquelas 3 línguas que estavam ali simbolizavam as 3 maiores nações da época. Pilatos, de novo, sem perceber, ele fez algo que aconteceria na eternidade, porque a Bíblia vai dizer que todos irão se prostrar diante dele e vão declarar que ele é Rei dos Reis e Senhor dos senhores. Mas existe um simbolismo nessas palavras, porque em Jesus estava a beleza do pensamento de Deus, em Jesus estava a lei de Deus, em Jesus estava a imagem de Deus. É simbólico que aquelas 3 grandes línguas o chamassem de rei. Então Pilatos, sem perceber, e é lógico, com a soberania de Deus atuando por trás de tudo,
a mão poderosa do Senhor atuando por trás de tudo, ele fez o que aconteceria na eternidade, aonde todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. E tudo isso aconteceu e Jesus desprezou tudo isso para que um dia nós tivéssemos acesso ao Pai. Por último, algo que aconteceu também na época é que os judeus, eles eram um pouco ainda, você olha para a cruz e você imagina, nossa, como que alguém que é religioso, que fala em nome de Deus, no caso os judeus, podem fazer algo tão cruel, fazer algo tão horrível como a crucificação. Só que se você estudar os povos que praticavam esse tipo de execução, a cruz, vocês vão ver que ainda os judeus eram um pouco mais misericordiosos do que os outros. Porque você pesquisando, você vai descobrir que a tradição romana era, por exemplo, deixar que a vítima morresse sendo jogada e deixada por dias para que os próprios animais comessem os seus órgãos. A pessoa era largada pelos romanos lá para morrer pela sua própria sede, calor, inseto, ou para que as moscas se assentassem nas feridas que estavam nas suas costas depois de serem açoitadas. Os judeus, eles não faziam isso porque eles entendiam que no dia seguinte era a Páscoa. Então eles não podiam largar a pessoa lá e esperar para ela morrer. Então o que o judeu fazia? O judeu ia lá e quebrava as pernas, e com isso a pessoa morria mais rápido. E João vai relatar isso no capítulo 19. Só que João vai falar que quebrou as pernas dos outros dois. Em Jesus não aconteceu isso. E aí João, ele diz algo magnífico. João, ele diz que não quebraram as pernas de Jesus justamente porque era a Páscoa, e ele era o Cordeiro de Deus, ele estava se apresentando como Cordeiro Pascual. E aí, se você for estudar sobre o Cordeiro Pascual, você vai entender que o Cordeiro Pascual não podia ter defeito. Então Jesus, ele era o Cordeiro Pascual, no dia seguinte seria a Páscoa. Quando você estuda sobre Páscoa, você vai entender que a festa, a Páscoa, simbolizava lá na época do Egito, quando Deus mandou passar o sangue nos umbrais da porta para que o anjo passasse direto e não matassem os filhos daquelas pessoas que tinham o sangue no umbral das portas. Então simboliza o livramento. Jesus, lá na cruz, ele era o nosso Cordeiro Pascual. Então ele não poderia ter as suas pernas quebradas, porque então ele se apresentaria como uma oferta com defeito. E Jesus era o Cordeiro Pascual e não podia haver nele nenhum defeito. Então Deus, em sua soberania, não permite que os judeus quebrassem as pernas de Jesus. E Jesus então agora é apresentado como Cordeiro Pascual e nos livra do julgamento de Deus, derramando o seu sangue em favor de todos nós. Filipenses capítulo 2, versículo 2 e 8, vai dizer algo maravilhoso. Filipenses capítulo 2, versículo 6 a 8, vai dizer assim: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornou-se obediente até a morte de cruz. Foi isso que Jesus fez. Cristo, sendo Deus, não reivindicou ser igual a Deus, mas se esvaziou, tomando a forma de servo, semelhante a humanos. Foi isso que Cristo fez naquele momento. Ele não reivindicou a sua posição como Deus, mas se esvaziou e tomou a forma de servo. E aí, meditando nesse versículo, meus irmãos, eu comecei a pensar o que Filipenses diz, o que aconteceu naquele dia com Jesus, com Hebreus. Lá em Hebreus vai dizer que Jesus é o nosso maior exemplo. Olhando para Jesus então como exemplo, e olhando Jesus como exemplo, dizendo que ele se esvaziou, não reivindicou a sua posição como Deus, mas antes se humilhou, tornando-se servo. Olhando para a igreja atual, será que nós temos mesmo Cristo como nosso exemplo, como diz Hebreus? Porque olhando para algumas pessoas, alguns crentes, algumas denominadas igrejas, nós percebemos que o que existe mais hoje em dia são crentes soberbos, orgulhosos, que não querem servir a causa de Deus.
não querem passar pelo sofrimento, não querem passar por provações, não querem passar por privações. Mas aí Hebreus ele vai dizer que nós temos que olhar para o autor e consumador da nossa fé e ter ele como exemplo. Nós como igreja, nós precisamos olhar para Jesus e ver que ele como filho de Deus não se usurpou em ser Deus, mas antes desprezou toda a vergonha, toda a humilhação que estava por vir, sabendo que havia uma glória maior para ele. E aí nós vemos a igreja atual vivendo de uma forma totalmente contrária, como se a glória que a igreja tivesse que viver estaria nessa terra e não numa glória futura. Se nós retornarmos para Hebreus, nós vamos perceber que o versículo 3 diz o seguinte, Hebreus 12, o versículo 3, nós lemos o 1 e o 2. O 3 vai dizer assim: considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossas almas. A igreja brasileira, os cristãos de hoje, eles têm que olhar para a vergonha, para a humilhação, para a provação e encontrar nelas forças. Porque Jesus, quando ele olhava para a cruz, ele desprezava tudo aquilo porque ele sabia que depois da cruz haveria algo muito maior. Ele estaria novamente em seu reino, sentado ao lado do seu Pai. E a igreja brasileira vive uma vida como se a glória que a igreja almejasse estivesse aqui nessa terra. É por isso que você não vê, é difícil você ver cristãos maduros, cristãos que passam pela provação, que passam pela luta e permanecem firmes, porque as coisas que eles almejam estão nessa terra, não como Jesus, que olhava para tudo que haveria de vir e falava assim: não, isso aqui não é nada comparado à glória que eu irei ter junto ao meu Pai. E Hebreus ele está dizendo justamente isso: considerai atentamente todas essas coisas para que vocês não desfaleçam na vossa fé, desmaiando em vossas almas. A partir do momento, irmãos, que nós deixarmos de pensar e almejar coisas terrenas, glórias dessa terra, as coisas que nós passamos e as coisas que estarão por vir não serão nada comparado à glória que nos espera junto ao Pai. Mas para isso nós temos que fazer como Jesus, desprezar a vergonha, não usurpar em ter glória para si, mas sempre olhando para a glória futura, seja com provação, seja no meio de humilhação. Nós temos que permanecer firmes, confiantes naquilo que nos espera na eternidade. Amém? Eu quero orar com vocês. Senhor, muito obrigado a Deus pela Tua palavra. Eu sei, ó Deus, que nesses breves minutos, ó Pai, deixamos de falar muitas coisas que o Senhor padeceu e sofreu em nosso favor. Talvez, ó Deus, a nossa mente não tenha nem compreensão daquilo que o Senhor suportou em favor de nós, sabendo, ó Pai querido, que depois de tudo aquilo o Senhor estaria na glória com o Pai, ó Pai. Deus, que da mesma forma nós também, ó Pai querido, ao passarmos por provações, por privações nessa vida, nós tenhamos a certeza, ó Pai amado, que estaremos contigo, ó Pai amado, no momento determinado por Ti, Senhor. Que o Senhor virá buscar a Tua igreja, ó Deus, e nós iremos morar contigo, ó Pai. Lá não haverá sofrimento, não haverá choro, não haverá dor, Senhor. Mas para isso, ó Deus, nós temos que fazer como Jesus, não se importar com a vergonha, com a humilhação que muitas vezes nós passamos por declarar sermos filhos Teus, Senhor. Que muitas das vezes, ó Pai querido, nós vivemos e se importamos muito com as coisas dessa terra, ó Pai. Mas que nós venhamos viver, ó Pai querido, pensar como Jesus, ó Pai querido, pensava, ó Pai querido, na glória futura que estava por vir, ó Pai querido, depois do seu sacrifício, ó Pai. É isso que nós te pedimos, ó Deus, humildemente, no nome santo de Jesus, para a glória do Teu nome. Amém.